sabe que a constipação intestinal é um sintoma muito frequente nos consultórios, é uma desordem multifuncional e afeta 15 a 20% da população. Ela é mais prevalente em mulheres, idosos e não brancos. E isso afeta a qualidade de vida e a função psicológica desses pacientes. Sabe que são várias as causas, pode-se considerar as causas sistêmicas secundárias, que são alterações metabólico-endócrinas, tais como o hipotireoidismo, diabetes, o hiperparatireoidismo, a hipercalcemia, a hipopotassemia e a hipofosfatemia, bem como algumas alterações neuromusculares, como a doença de Parkinson, o AVC, o tabes dorsalis, a síndrome da cauda equina. E o uso de determinados medicamentos também favorece as síndromes, a constipação das causas sistêmicas secundárias. Os antidepressivos, os anticolinérgicos, os opioides, psicotrópicos e os anticonvulsivantes. As causas intestinais secundárias são decorrentes de bloqueios, tais como o mecânico ou a redução anatômica da luz, secundário a neoplasias, a doenças inflamatórias intestinais, doenças diverticulares com processos de verticulite e torções ou bridas. Pode também haver algumas alterações dos plexos mioentéreo de Auerbach. Isso pode ser idiopático adquirido, o megacólon e o megareto idiopático, a doença de cólon, a doença chagásica de cólon, bem como algumas lesões que acabam provocando dor, como úlcera solitário de reto, fissuras, abscessos, proctalgias e estenoses anorretais idiopáticas ou secundárias. Então, aqui os senhores estão vendo que a gente vai dividir a constipação em cólica e a constipação retal. A constipação cólica, ela se classifica por ser a decorrente da inércia coli ou a síndrome do intestino irritável. E 60% dos pacientes eles são portadores de constipação retal, que visa tanto alterações anatômicas, tais como a retocele, a intussuscepção, o prolapso, a enterocele, como as disfunções do assoalho pélvico sem nenhuma alteração anatômica, considerando anismos. Então, aqui vocês estão vendo o iceberg síndrome, que quer dizer que muito poucas das vezes a gente vê a alteração anatômica que está relacionada nos quadros de constipação. Então, aqui a gente pode ter alterações funcionais e aqui são as alterações orgânicas. As alterações funcionais são o intestino lento, a síndrome do intestino irritável, a hipossensibilidade retal, a neuropatia do pudendo, o anismos e a ansiedade e depressão. E esses números, eles correspondem à sua divisão na classe funcional. E nas causas orgânicas, se tem a retocele como uma das principais alterações anatômicas, o prolapso mucoso retal, a intussuscepção retal, a histerovaginocele, a cistocele, a enterocele com sigmoidocele e a úlcera solitária de reto. Então, essas são as alterações mais importantes. Como que se deve abordar esse paciente? Uma das coisas mais importantes é a anamnese, para excluir quaisquer causas secundárias. O exame físico minucioso é extremamente importante. E quando se tem uma classificação de constipação secundária, se fazem os exames complementares, tanto da parte intestinal ou da parte sistêmica. A parte intestinal é o enemopaco e a colonoscopia. E quando se classifica a constipação como funcional, você pode seguir esse algoritmo. O que a literatura fala é que tem que ser realizada a orientação do estilo de vida, as orientações dietéticas, e como principal e como primeiro tratamento em quaisquer desses pacientes com constipação funcional. Se eventualmente essa constipação persistir, se faz um exame de imagem para afastar quaisquer alterações. Esse exame da colonoscopia, ele também visa. Você pode fazer quando se tem aqueles sinais de alarme, isto é, o paciente ele tinha um intestino
normal ou tendendo à diarreia e simplesmente há pouco tempo alterou esse hábito intestinal, bem como sangue, tenesmo e muco nas fezes. Os exames fisiológicos que podem ser realizados é o tempo de trânsito colônico, a manometria no retal e a defecografia para identificar se é uma constipação cólica ou se é uma evacuação obstruída. A classificação da constipação intestinal, ela tem alguns critérios que têm que ser seguidos para se dar o diagnóstico clínico. Os critérios que são seguidos são os critérios de Roma, e eles visam na classificação da constipação em 2 ou mais desses sintomas por pelo menos 3 meses. O paciente precisa ter esforço evacuatório mais de 25% das vezes da evacuação, precisa ter fezes duras em mais de 25% das vezes, a sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das vezes e 2 ou menos evacuações por semana. Os testes de rotina diagnóstica, eles, em pacientes com sinais de alerta, como a hematoquesia, a anemia, a história de câncer coloretal e a perda de peso, você tem que fazer a colonoscopia. E agora eu vou abordar os exames da fisiologia anorretal. O estudo do Sitzmarks é conhecido como o tempo de trânsito colônico, que ele não é necessário para todos os pacientes, mas ele é a melhor escolha para o estudo da constipação de trânsito lento, isto é, a inécia colônica. Esse estudo, o tempo de trânsito colônico, ele é feito através de anéis radiopacos, que são ingeridos pelo paciente. O paciente fica uma semana sem ingerir quaisquer relaxantes ou estimulantes, e são feitas as radiografias. Em 80% dos pacientes que são normais, os marcadores, eles saem em 5 dias. Quando se tem, ao longo de 5 dias, a radiografia, mais de 20% desses marcadores, a radiografia, se pode ser diagnosticada a inécia cólica. Lembrando que o tempo de trânsito colônico dos homens, ele tem uma média de 31 horas e das mulheres de 39 horas. Então, aqui os senhores estão vendo, essa é a primeira chapa de raio-x, do primeiro dia, depois que o paciente ele ingeriu os anéis radiopacos. Então, aqui, essas imagens radiopacas são os anéisinhos para fazer a avaliação do tempo de trânsito colônico. E aqui, vocês estão vendo uma característica no 5º dia, a concentração desses anéis radiopacos, que aí, vocês estão vendo, que está na região pélvica. Então, aí se caracteriza realmente como uma constipação retal. Esse é um exemplo de um paciente no primeiro dia, com todos os anéis radiopacos no cólon direito. No 3º dia, já difuso no colo direito e no cólon esquerdo. E aqui vocês estão vendo ainda no cólon direito, um no colo esquerdo e os demais anéisinhos na pelve, caracterizando como uma inércia coli. O Smart Pill é um novo exame que é uma cápsula que ela tem vários sensores e que ele mede a temperatura, mede o pH e a pressão de todo o trato gastrointestinal. Ele visa avaliar o esvaziamento gástrico, o tempo de trânsito do delgado e o tempo de trânsito do intestino grosso. Porque vocês viram que o tempo de trânsito colônico, através do Sitzmarks, isto é, dos anéis radiopacos, ele apenas avalia o tempo de trânsito colônico. E o Smart Pill ele vem exatamente para ajudar a fazer a avaliação desses pacientes que necessitam de uma avaliação do delgado também. Então, quais são esses pacientes? São os pacientes que têm sintomas persistentes de constipação, pacientes que não podem ser expostos à radiação ionizante e sintomas também sugestivos de alteração do trato gastrointestinal superior. O paciente ele fica
ele ingere a cápsula, ele fica de 3 a 5 dias com esse receptor e vai realizar todas as suas atividades normais. Algumas contraindicações são a disfagia, as estenoses, fístulas ou alguma obstrução do trato gastrointestinal. Aqui uma imagem sugestiva do Smart Pill, que é essa pílulazinha que é ingerida, e ela faz toda a avaliação. E o paciente ele fica com um receptor acoplado a ele, e depois é feita a avaliação de todo o trato gastrointestinal. Alguns trabalhos eles fizeram a correlação entre o tempo de trânsito e o Smart Pill, e eles falaram que o percentual de concordância negativa entre esses dois estudos, isto é, ambos os estudos não mostraram nenhuma evidência de trânsito colônico diminuída, foi até 91%. E o percentual de concordância positiva entre esses dois estudos foi de até 80%. E Ku e colaboradores, em 2011, quando ele fez a avaliação a comparação entre esses dois exames, ele viu que com o Smart Pill houve um novo diagnóstico em 53% dos pacientes que foram avaliados previamente com o tempo de trânsito colônico. E isso influenciou uma alteração da conduta terapêutica em até 67% desses pacientes. A manometria no retal ela é um exame que ela quantifica as mudanças de pressão do ânus e do reto. É avaliado no repouso, na contração e na evacuação. Também são avaliadas a distensão do balão, que vai quantificar a sensibilidade, a capacidade retal e o reflexo reto-esfinctérico. A manometria ela visa ajudar a identificar os distúrbios da evacuação e, fazendo ainda uma correlação com o tempo de trânsito colônico, o CITES-MARCS ele avalia o tempo exatamente do cólon. Na manometria, a dissinergia ela é detectada em aproximadamente 50% dos pacientes com evacuação obstruída, isto é, com problemas de evacuação. E ele se caracteriza, então, por ser um exame útil no diagnóstico dessas dissinergias, e algumas das alterações mais frequentemente encontradas são a sensibilidade retal alterada, o anismos e a contração sustentada. Alterações na contração sustentadas. Esse é um exemplo de uma manometria no retal, onde vocês veem essa linha de base, que é a linha do repouso. Então, durante um período que o paciente fica em repouso, é pedido para esse paciente fazer um esforço, uma contração, e essa contração ela vai avaliar musculatura estriada. A pressão de repouso ela avalia a musculatura lisa, e depois também de um período em repouso, é pedido para esse paciente fazer o esforço evacuatório. Nos pacientes que não têm alteração, isto é, não têm sinergias ou anismos, há uma queda dessa pressão de repouso. Vocês veem aqui um exemplo de um paciente com anismo, isto é, que ele tem um aumento dessa pressão ao esforço evacuatório dos músculos esfíncter anal externo e pubo retal. Aqui também é o resto a continuação da manometria, onde é avaliada a contração sustentada desses pacientes, que realmente isola ali o esfíncter anal externo, e é feita a avaliação do reflexo reto-esfinctérico, da sensibilidade e da capacidade do reto desses pacientes. Se tem uma nova modalidade de manometria no retal, que é uma manometria de alta resolução, que ela ajuda a fazer essa avaliação. Ela, ao invés a manometria convencional, tem 8 canais, 8 sensores. Essa pode variar de 12 até 36 sensores radiais. E ela é posicionada no canal anal e no reto distal. E as medidas são as medidas padrão da manometria convencional. Ela se caracteriza por fornecer uma melhor caracterização dessa dissinergia, para dizer ao médico onde é realmente o que está tendo o problema da evacuação. E Jones e colaboradores, ele fez um estudo onde a manometria de alta resolução ela proporcionou uma maior resolução de pressões intraluminais em comparação com a manometria anorretal padrão. Aqui, só para
exemplificar o que essa manometria de alta resolução ela pode fazer a imagem espacial do canal anal e do reto. Só que isso é uma alteração não anatômica, ela é uma alteração funcional, tá? Então, é só para dizer o local que não está funcionando direito. Ele não vem a substituir um exame de imagem na qual o exame de imagem ele vai fazer a avaliação dos esfínteres. A ecodefecografia é um estudo através de ultrassom do assoalho pélvico, onde a primeira parte do exame é realizada para fazer a avaliação anatômica desses esfínteres e, em seguida, é realizado a posição de gel dentro do reto e do ânus e faz com que esse paciente faça o esforço evacuatório. Então, aqui está a validação desse exame na literatura para a avaliação exatamente desses pacientes com defecação obstruída. Foi feito ainda uma comparação entre a ecodefecografia e a defecografia nesses pacientes com defecação obstruída e eles viram que a defecografia e a ecodefecografia elas eram semelhantes no diagnóstico, porém a ecodefecografia ela avalia o aparelho esfincteriano e não expõe o paciente à radiação. A ressonância magnética ela é útil nessas desordens, ela faz uma avaliação tanto funcional quanto anatômica muito clara, tá? Então, ela faz a avaliação tanto anatômica quanto da parte dinâmica, não expõe o paciente à radiação, tem uma excelente resolução espacial, só o paciente ele vai estar numa posição sentada, numa posição um pouco mais fisiológica, mas ele tem a grande desvantagem pelo alto custo e não ter em muitos dos centros. Então, o tratamento ele visa a orientação tanto comportamental quanto dietética desses pacientes, depois que é feita uma avaliação desses pacientes. Existe aqui também uma classe de medicações que vão corroborar no tratamento medicamentoso. Esses são os tipos de medicação, os laxantes, que são os formadores de bolo fecal, os laxantes osmóticos, os estimulantes, e tem também os agentes serotoninérgicos, os agentes prosecretores e alguns opioides, bem como os probióticos. As diretrizes atuais no tratamento da constipação, ela diz que o uso de fibras ele tem que ser realizado tanto em forma dietética como suplementação para o tratamento de primeira linha. E tem uma revisão recente que mostrou que há pouca evidência para apoiar esse tipo de abordagem. Se sabe que as fibras mais 2 litros de água aumenta a frequência das fezes, diminui o uso de laxantes, principalmente os laxantes a longo prazo, e eles também ajudam no aumento, eles podem levar a um aumento da utilização de enemas e supositórios se o paciente ele não ingere a fibra associado ao líquido. Tá? Foi feito um estudo comparando o psílio e os laxantes, tais como a lactulose, bisacodil, a sene e o sais de magnésio. E o psílio, que é um agente formador de bolo fecal, ele se mostrou ser mais eficaz no aumento da frequência dessas evacuações e melhora a consistência das fezes. Só que, em vários trabalhos que eu olhei, os dados eles são bem conflitantes em relação aos formadores de bolo fecal, as fibras insolúveis. Em relação aos laxantes osmóticos, o que eles fazem? Eles atraem a água para o cólon por osmose, e os exemplos dele é a lactulose, o polietileno glicol, o macrogol, e o hidróxido de magnésio ou sais de magnésio. O polietileno glicol, eles são eficazes após 24, 48 horas de utilização. E os hidróxidos de magnésio e sais, eles são eficazes após 6 a 8 horas de utilização. Os ensaios randomizados, comparando placebo e a lactulose, falou que a lactulose ela realmente aumenta
significativamente a frequência das fezes, porém ela dá alguns efeitos colaterais, tais como inchaço, náuseas e as cólicas abdominais. Quando, em relação a PEG, né, o macrogol, polietileno glicol, quando se foram feitos alguns trabalhos, alguns estudos, se viu que o polietileno glicol ele aumentou a frequência nas fezes, ele melhora a consistência das fezes e ele é mais bem tolerado que a lactulose. Ele dá menos efeitos colaterais, tais como dores abdominais, as flatulências e as náuseas. Quando se comparou o PEG com a lactulose, o polietileno glicol se mostrou ser mais eficaz e tem uma menor necessidade de medicação de resgate, isto é, laxantes irritativos, bem como flatulência. E um desses estudos que comparou o PEG com a lactulose, fez um terceiro grupo em relação ao tegaceroide, que é um agente serotoninérgico. E ele mostrou que o polietileno glicol ele ainda se mostrou mais eficaz nesse estudo que o tegaceroide. Esses agentes serotoninérgicos, que é o tegaceroide e a procaloprida, como exemplos, eles se mostram ter em melhora da frequência das fezes, melhora da consistência, ele diminui a necessidade de laxantes, reduz todos aqueles sintomas de constipação, como síndrome de evacuação, sintomas de evacuação incompleta, esforço evacuatório, enfim, ele faz uma melhora do quadro. O tegaceroide, que foi o primeiro a ser lançado no mercado, ele foi retirado em março de 2007 pelas alterações cardiovasculares que ele proporcionava. E a procaloprida, que é o que nós temos no mercado atual, que foi liberado, ele tem um nível A de evidência e um grau A de recomendação de utilização. Existem ainda agentes pró-secretores, que vão estimular a secreção de fluido para dentro do lúmen intestinal e ativa os canais de cloreto, que um exemplo é a lubiprostona, e tem os receptores também lá dos enterócitos, que é a linaclotide. A lubiprostona ela aumenta significantemente a frequência das fezes, melhora a consistência das fezes e reduz o esforço. Ela tem como característica o tratamento de pacientes adultos com constipação crônica idiopática. E desde 2006, e tem o nível de evidência 1 e o grau de recomendação B na sua utilização. Os probióticos, eles são micro-organismos vivos que são administrados oralmente e podem chegar e vão colonizar o intestino. E, principalmente, eles são prescritos para reduzir aquele sintoma de inchaço e de dor abdominal. Só que não existem ensaios controlados com placebo de probiótico na constipação crônica, apenas nos pacientes com síndrome do intestino irritável. E eles podem ser considerados para uso em conjunto de outros fármacos nesses pacientes com constipação crônica. E o tratamento em relação à reabilitação. Se sabe que a defecação obstruída ou a constipação retal, ela afeta cerca de 60% dos pacientes com constipação intestinal. E a reabilitação indicada, tem como sua principal indicação exatamente a defecação obstruída. O biofeedback é um tratamento de escolha para a disfunção do assoalho pélvico. O biofeedback é um treinamento através de aparelhos que é realizado por uma fisioterapeuta nesses pacientes com constipação. O biofeedback ele também está associado às medidas comportamentais, muitas vezes relacionadas também com má postura, com esforço evacuatório excessivo, que o paciente efetivamente ele não precisa fazer. E os ensaios controlados randomizados eles têm demonstrado uma taxa de sucesso de até 70% dos pacientes e uma taxa de sucesso a longo prazo de 50% dos pacientes. Esses resultados,
eles, a curto e longo prazo, eles podem ser comparados aos tratamentos cirúrgicos, que posteriormente vamos ver. Ele tem como indicação o nível 1 de evidência e grau A de recomendação nesses pacientes com disfunções do assoalho pélvico. Ele também se traduz em ser uma terapia eficaz para algumas doenças orgânicas. Lembra que anteriormente foram as alterações funcionais. E ele também se traduz como ser uma terapia nas doenças orgânicas, tais como a síndrome do períneo descendente, a retocele, a insuscepção retoanal, o prolapso da mucosa retal e a síndrome da úlcera solitária. Tem como nível de evidência 4 e grau de recomendação C. Esse foi um artigo publicado no Journal of Coloproctology em 2012 pela nossa equipe, que fez a avaliação da eficácia do biofeedback nos pacientes com constipação crônica. Então, esse artigo foi feito no período de março de 2009 a março de 2010, e foram avaliadas 67 pacientes com constipação intestinal. E elas foram avaliadas e classificadas como constipação intestinal. E dessas pacientes foram divididas em 2 grupos: pacientes com anismos, isto é, com disfunção do assoalho pélvico, e pacientes sem anismos. 56 pacientes tinham anismos, e a média de idade era de 46 anos. E as que não tinham anismo, a média de idade era de 44 anos. E no tratamento foram estipulados alguns exercícios diferentes para cada grupo, associados às orientações higieno-dietéticas. E, ao fim do tratamento, com a fisioterapeuta, foi reaplicado o score de constipação. O score de constipação do grupo 1, ele tinha uma média de 15. E, no pós-tratamento, ele caiu para 3,3. Então, ele foi estatisticamente significativo. No grupo 2, o score ele tinha uma média de 14,8 e no pós-tratamento ele caiu para 2,9, também estatisticamente significativo. E houve, em relação ao número de sessões de biofeedback entre os grupos, houve uma diferença também estatisticamente significativa. Concluiu-se, então, que o biofeedback ele é um tratamento eficaz nos pacientes com constipação intestinal, com anismos ou sem anismos. A cirurgia ela é indicada em alguns casos de defeitos anatômicos reparáveis, tais como a enterocele, a sigmoidocele, alguns sintomas graves, que são sintomas de obstrução, alguns sintomas que levam também a piora na qualidade de vida, ou quando se tem patologias concomitantes. A cirurgia ela tem o nível 5 de evidência e o grau de recomendação C no tratamento da constipação intestinal. Numerosos procedimentos eles foram utilizados para fazer o tratamento da constipação. Tem abordagens abdominal, abordagem vaginal, anal ou transperineal. Só que até hoje ainda não se definiu, não se foi identificado nenhum deles como padrão ouro. O tratamento cirúrgico na Escherichia coli, a cirurgia ela pode ser indicada, ela é necessária na minoria dos pacientes que não conseguem um tratamento médico adequado. Tem como complicações a incontinência fecal pós-operatória, como uma complicação tardia com incidência de 18%, uma constipação recorrente no pós-operatório de até 12,5% e uma necessidade de uso de laxantes ao longo do pós-operatório tardio de até 37%. Era isso. Obrigada.